Bom dia, é um orgulho estar na PUC, sempre é muito bom ver os amigos, os colegas e poder discutir um pouquinho o nosso tema cenários da transição energética. E eu trouxe apenas um slide que, para mim, ele é o slide que representa uma quantidade de conceitos muito grande. E ele começa... Da onde é esse slide? Né? Da onde é essa... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso funcionar assim. Desse laboratório, Lawrence Livermore, né? É um importante laboratório que emite a cada ano, para os Estados Unidos, a quantidade de energia consumida com base nas energias-fonte. E por que é importante conhecer as energias-fonte? Para que, quando as discussões acontecerem, nós sabemos do que nós estamos falando, né? Então, as energias-fontes são a solar, a nuclear, e eu não vou ler todas, né? E aqui tem o carvão, né? E tem o próprio petróleo. Notem que esse gráfico ele traz uma visão de fluxo, um fluxo que vem das energias-fonte e acaba nas aplicações. E quais são as principais aplicações, né? A residencial, a comercial, a industrial e a de transporte. Não se atenham aos números, porque é só Estados Unidos e é 2021. Se atenham ao fluxo, ao conceito, né? Olhando a eletricidade não como uma energia-fonte, mas uma energia-consequência, acumuladora, que recebe das energias-fonte, várias energias-fonte, e atira para as energias aplicação, para as aplicações. Vejam quanto ainda é pequenininha a aplicação para transporte vindo da energia elétrica, nesse gráfico de 2021, apenas Estados Unidos. E, obviamente, a gente está falando também da eficiência energética, o quanto se usa para real aproveitamento e quanto não se usa para real aproveitamento, que seria a questão da eficiência. O hidrogênio, aí o professor Khalili, que vai me ensinar isso, possivelmente, Fratelli, que poderia ensinar isso também, deve estar por aqui o hidrogênio, né? O hidrogênio não natural, o hidrogênio como energia de acumulação também. Essa é uma discussão boa para se ter. Mas por que esse gráfico faz sentido conceitual, né? Porque como nós estamos migrando, o mundo está migrando para energias que nós chamamos de renováveis, né? Que são a solar, a eólica, já temos bastante da hidrelétrica, né? A nuclear fala-se pouco, tem muita discussão. Essas energias, elas têm intermitência, elas precisam ser cobertas por outras energias ainda, e sabe-se que o volume delas, a densidade delas, ainda não é suficiente para uma mudança completa. Isso vai ser uma transição possivelmente longa, não se sabe que tamanho de transição ainda vai se ter. Então, a segurança energética passa por convivermos com todas as energias. Não é possível desligar algumas energias hoje do mundo, porque, senão, nós vamos ter um problema de segurança energética, né? E para conviver com estas energias que nós chamamos de, alguns chamam de sujas, né, essas energias que sustentaram o desenvolvimento tecnológico até hoje, é necessário conviver com novas tecnologias, professor Gustavo Kubitschek, que tragam soluções para as energias existentes que são vistas dessa maneira. Então, essa equação, esse mosaico de energias que o mundo tem e que passam aí pelos cenários e que nossos colegas que estão aqui vão possivelmente, provavelmente ou certamente conseguir tocar com realidade melhor do que essa minha, passa exatamente pela segurança energética, pelo convívio com várias energias e, obviamente, com a intermitência e a contingência, né? Então, esse é o conceito que eu queria trazer, eu não vou me alongar, porque eu gostaria muito mais de ouvir os colegas que estão aqui, e depois vamos para os debates, que nós vamos, com certeza, ter uma interação grande com todo o público que está nos assistindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos, um prazer muito grande estar aqui na PUC do Rio de Janeiro, voltar aqui, né? Sou ex-aluno da PUC
e agradecer muito ao ECOA por essa oportunidade. Vamos mostrar um pouquinho o que é a NTS, qual é o papel da NTS nesse tema tão importante para a humanidade, que é o tema de ESG, né? Eu trouxe alguns slides. Pode passar, por favor? Bom, primeiramente, mostrar aqui a NTS. A NTS é um TSO, nós somos um TSO, um Pipeline, um Network, né, como se diz, localizado estrategicamente no coração do Brasil, né? Nós estamos em frente a toda a produção do pré-sal, né, e pós-sal, e conectamos tanto as áreas do Sul, as áreas do Mato Grosso do Sul, quanto do Nordeste, e fazemos essa conexão. Eu costumo dizer que a NTS, essa expressão que nos caracteriza de midstream, nós somos o midstream do midstream, né? Então, nós temos um papel extremamente relevante no Brasil. 50% de todo o gás que é movimentado no Brasil passa pela NTS, e além das novas fontes que estão suprindo o Brasil de gás nacional, a fonte do pré-sal, do pós-sal, e principalmente as fontes futuras, tanto do gás lube aqui em Itaboraí, quanto do BMC-33, que vai localizar aqui na região de Macaé, né? Do ponto de vista de agenda de ESG, a NTS começou o seu planejamento estratégico no ano passado, com uma visão muito forte e muito sólida do qual é o nosso papel nesse tema de ESG. Mas, primeiramente, a gente tinha que começar a fazer o dever de casa. Os primeiros passos, com uma agenda sólida que nos levasse para algum movimento mais forte no futuro. E nós fomos a primeira empresa de óleo e gás da América Latina a aderir ao OGMP. Ou seja, nós carregamos metano, nosso produto é um produto muito importante para geração de calor e movimento mecânico, desde que seja queimado, porque é o hidrocarboneto que menos emite gás, por isso ele é o hidrocarboneto da transição. Agora, a questão de controle de fuga de metano, a questão de controle do produto na hora do transporte é fundamental, porque o metano, uma vez dissipado na atmosfera, ele é 10 vezes pior do que os gases de efeito estufa. Então, nada mais natural do que nós aderirmos a um programa de redução de emissões e fuga zero. A adesão do Pacto Global da ONU, também fizemos essa adesão na NTS. Tivemos, no ano passado, a tripla certificação, ISO 9001, 14001 e 45001, a certificação SOX, em Risk Management, voltado para a gestão de riscos, voltado para toda a questão de manutenção, manutenção baseada em risco, tudo isso olhando exatamente a manipulação correta do produto que nós transportamos. Temos uma estação, a única estação de compressão 100% elétrica, localizada na região de Guararema, todos os motores são elétricos, e temos um investimento da ordem de 75 milhões de reais, investimentos esses, incentivos à cultura, incentivos a plantios corretos, aprendi aqui no painel 1, incentivos dentro da faixa do duto. A gente costuma dizer que aonde está a nossa faixa, ao entorno da nossa faixa, tem toda uma comunidade que vive ali, e a gente quer sempre deixar claro para essa comunidade o benefício que o gás natural exerce, e além do benefício que ele exerce, também a nossa atividade como empresa, a atividade que pode mudar a vida da região em torno do gás por onde ele passa. Aí, nessa linha de raciocínio, nós nos localizamos aqui no que a gente chama de terceiro estágio, que é o estágio onde nós estamos gerenciando, buscando ali um pilar de eficiência operacional, operação sustentável, aprimoração da reputação e serviços diferenciados. Onde é que nós queremos chegar? No estágio de liderança social, né? Então, a gente, hoje, tem um programa sólido, começou no ano passado, que vai por todas essas certificações que nós comentamos com você,
a adesão a pactos e a situação da redução de fuga de metano, desde isso até chegarmos ao que nós entendemos como liderança social. Podemos dividir nossa atuação em duas, né? Qual é o nosso papel na transição energética, né? E qual é o nosso papel na compromisso ESG, na redução de emissões. Então, dividindo a agenda, porque isso é o que eu costumo dizer de caso prático. A gente tem lá um sonho, onde é que nós queremos chegar, né? Nós queremos chegar amanhã num zero emissões, num mundo em geração de energia com zero emissões, mas nós temos todo um parque industrial, um parque consumidor, nós temos uma realidade local. Então, a gente precisa trabalhar tanto na realidade local, como também nos passos que nós temos para, com a nossa operação existente, migrar para uma situação de melhor desejável, então, do ponto de vista de ESG. Então, olhando para a questão da transição energética, o que nós estamos fazendo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso em maiores detalhes no próximo slide, mas nós estamos olhando aumento da capacidade de escoamento de gás natural dentro das nossas instalações. Para que isso? Para levar o Brasil a uma independência e uma alocação ótima de molécula. O que eu chamo de alocação ótima de molécula? Nós estamos produzindo pré-sal, nós temos dependência de gás internacional, nós temos áreas onde vai haver um maior acúmulo de gás e áreas que vai haver uma maior necessidade de gás. Nós temos toda uma indústria que já consome gás, principalmente na região de São Paulo, Grande Rio e o sul do Brasil, e essa indústria precisa ter confiabilidade e precisa ter continuidade na sua expansão. É o caso da indústria cerâmica, que se transformou nas últimas 2 décadas no Brasil. O Brasil era um consumidor de carvão da indústria cerâmica para a produção de cerâmicas de qualidade associada ao carvão. E dos últimos 20 anos, o Brasil hoje é um dos maiores exportadores de cerâmica para o mundo, cerâmica de altíssima qualidade, toda ela suprida por gás natural. Isso tem que continuar. Então, qual é a alocação ótima, dado que o Brasil está aumentando a sua produção de gás natural? Né? Estou falando aqui das últimas decisões dos consórcios do BMC 33, da completação do GasLub ali na região de Itaboraí, e amanhã de Sergipe, Águas Profundas. Tudo isso vai levar o Brasil a uma situação bastante privilegiada em produção de gás natural, que é o combustível da transição. E aí, esse gás vai ser alocado de forma correta? Vai ter sobra em algum lugar e falta em outra? É aí que a gente entra. Ao mesmo tempo, também, olhar para o gás verde. A NTS e a Urca Gás acabam de assinar um contrato onde nós vamos ter, pela primeira vez no Brasil, a injeção de biogás nas nossas instalações. Gás oriundo de aterros sanitários. Então, nós começamos ao mesmo tempo, otimizar a nossa malha para absorver gás natural nacional, ao mesmo tempo, introduzir de forma correta e sustentável um gás oriundo de uma produção de biometano. Em paralelo, a gente, com essa adesão nossa ao GPM e o Pacto Global da ONU, nós pretendemos ter a transparência e capacitação das nossas instalações para fuga zero de gás e, ao mesmo tempo, redução de emissões de gases de efeito estufa nas nossas estações de compressão ainda movidas a gás natural. E, obviamente, trabalhando aqui na eficiência energética. Então, esses 2 planos em paralelo fazem parte do nosso planejamento estratégico da NTS, envolvendo 12 bilhões de reais para os próximos 8 anos. A primeira bateria, vamos chamar assim, de investimentos, ela está associada a exatamente um reforço na nossa malha, de tal forma que nós consigamos monetizar o gás que vem aqui do BMC 33, que aqui está na região de Macaé, a Rota 5, o gás que vem da Rota 3, que é o gás do GasLub, nós já fizemos um gasoduto aqui, conectando Guapimirim ao Comperj. Em 2024, haverá uma grande produção de gás oriunda daqui, em 2028, uma grande produção de gás oriunda daqui.
nós estamos fazendo um desengargalamento nas nossas instalações para que a NTS vire uma piscina. E esse gás nacional possa permear todas as nossas instalações, chegar, obviamente, nas companhias distribuidoras locais e chegar na indústria, ter disponibilidade para as residências, para o consumo automotivo e, eventualmente, para despacho termoelétrico, sim, porque a termoeletricidade ela é importante, e, obviamente, ela é importante quando está em harmonia com o setor elétrico como um todo, né? E esses investimentos também contam com o storage de GNL localizado no norte do estado do Rio de Janeiro, de tal forma que a gente ganhe mais confiabilidade. É um storage de gás liquefeito, tal qual é feito na Europa. Do ponto de vista de jornada de ESG, nós tivemos uma fase inicial, onde nós fizemos essas adesões e ingressamos no Pacto Global da ONU, começamos a medir, e agora nós estamos estruturando com nossas certificações, com a inclusão de metas, porque, primeiramente, é importante entender as nossas instalações do ponto de vista de emissão, do ponto de vista de performance, do ponto de vista de eficiência, e, ao mesmo tempo, começarmos a gerar a fase que a gente chama de fase de maturidade, que a governança vai deliberar respostas da NTS, redução de fugas, redução de gases de efeito estufa, introdução do biometano na nossa malha, ou seja, em outras palavras, tornar uma realidade a agenda ESG dentro da nossa empresa. De forma geral, nós estamos trabalhando, então, tanto na alocação ótima do gás natural nacional, quanto na agenda propriamente dita de ESG. Obviamente, como já foi dito aqui na primeira fase desse evento, o gás natural como combustível de transição, permeando e gerando renda, para que, obviamente, a gente possa ter uma consolidação de outros produtos energéticos, como hidrogênio, como outras formas de geração elétrica, e consolidando a matriz energética brasileira e a agenda ESG da nossa empresa. Obrigado. Um segundo. Eu tinha dúvida se eu tinha colocado aqui a minha formação, isso depois até seria uma possibilidade de pergunta para vocês. Eu sou professor da COP, não vou usar muito tempo me apresentando. COP, Escola de Engenharia de Pós-Graduação em Engenharia da UFRJ, mais ou menos uns 20 anos eu sou professor na COP. E, rapidamente, só como uma definição, eu acho que é importante a gente ter clareza, a transição energética não é trocar fontes e nem escolher tecnologia. É uma mudança sistêmica. Pensando como engenheiro químico, ou se vocês referirem engenheiro mecânico, a gente está falando aqui de uma mudança de um ramo, uma mudança nas relações. E uma transição energética não é escolher uma fonte, mas é mais do que escolher uma tecnologia, mais do que escolher uma fonte, é de fato uma mudança do sistema com que a gente consome energia final e produz energia final com diferentes conversores de energia associados. Isso vai ficar um pouco presente aqui, é claro, eu provavelmente fui convidado pelo Alexandre Street, agradeço aqui o convite, porque ele viu essa apresentação, e essa é uma apresentação de um estudo que nós da COP fizemos com uma pleiade de modelos que nós temos, que são chamados modelos de avaliação integrada. São os modelos que têm sido fortemente utilizados agora no IPCC, exatamente porque são modelos capazes de fazer o nexo entre energia, uso do solo, demanda por material, e a gente tem que sempre lembrar que uma transição energética também é uma transição de material,
Se eu tiver tempo, eu vou falar um pouquinho do desafio material que há nos novos conversores de energia. Não é verdade que os novos conversores de energia e que as fontes renováveis de energia não implicam em desafios à indústria extrativa mineral. Não é verdade que a gente não consegue deixar de lidar com problemas geopolíticos associados à questão material da nova indústria de energia. E aí existe um nexo com material, um nexo com água, e tudo isso com um nexo em relação ao clima, porque a gente tem um fato novo na transição energética do século XXI, que não havia no século XX e nem tão pouco no século XIX, que são as transições do carvão e do petróleo, com um grande ciclo tecnológico de inovação da indústria elétrica, que é o problema da urgência climática, o problema da externalidade negativa associada à urgência climática. O nosso modelo ele não envolve apenas energia, o nosso modelo, no caso do Brasil, envolve também o uso do solo. E, nesse sentido, eu vou mostrar alguns resultados com foco em energia, mas quando a gente pensa hoje na transição energética, a gente tem que pensar em todo o conjunto de emissões associadas a gases de efeito estufa, o que, como nós vimos na primeira mesa, no caso brasileiro, pesa muito as emissões associadas ao uso do solo, mas também porque o Brasil é um grande potencial produtor de bioenergia. E, ao mesmo tempo, a bioenergia vai disputar com a hidroeletricidade a demanda hídrica brasileira. Então, a gente tem que fazer esse nexo, não apenas da energia com o uso do solo, mas também com a demanda hídrica. É claro, aqui falando um pouco dos modelos que a gente desenvolveu na COP, são vários modelos satélites, e aí alguns modelos que trabalham especificamente refino de petróleo, despacho do setor elétrico. Evidentemente, eu não vou ter tempo na minha apresentação de discutir aspectos específicos dessa modelagem. Deixo as perguntas, eventualmente, algumas discussões possíveis sobre o papel do gás, o papel do hidrogênio, o papel de baterias de segunda geração como forma de firmar parte da intermitência das renováveis, e tudo isso alimentando um conjunto de modelos, são chamados modelos integrados, tanto modelos globais, que representam as regiões mundiais, quanto o modelo brasileiro, que está conectado ao nosso modelo global. E só chamando esse destaque, o nosso modelo global da COP é um dos 4 modelos que hoje representam trajetórias ilustrativas no último relatório do IPCC. É a primeira vez no relatório do IPCC que se utilizaram modelos que não foram desenvolvidos em países da OCDE, e, nesse caso, o nosso modelo COF. Aqui são cenários, claro, a gente tem que ter cuidado quando a gente olha cenários. Na verdade, aqui o cenário não é uma previsão, é uma lógica de what if, e aqui são cenários que nós conformamos num último estudo, um estudo recente que nós fizemos junto com o SEBRE, e há toda uma estratégia de tentar definir linhas narrativas em relação a esses cenários, e nós, da COP, o que fizemos foi rodar alguns desses cenários nos nossos modelos. E tomar cuidado, aqui eu não estou fazendo previsão, aqui a gente está fazendo uma análise de consistência de possíveis trajetórias tecnológicas e com toda a modéstia que a gente precisa ter quando utiliza um modelo matemático. O modelo matemático não é um oráculo. Na verdade, o modelo matemático é algo que pode disciplinar os nossos vieses. Aqui há pessoas que vão apostar no hidrogênio verde, e eu não gosto da cor ao hidrogênio, eu sou engenheiro químico, o hidrogênio não tem cor. E algumas pessoas aqui vão apostar no gás natural, outras no petróleo, e todos vão dizer que é transição energética, e o nosso modelo, na verdade, ele deve ser usado para disciplinar um pouco as nossas vontades. Eu, como engenheiro químico, trabalhei algum tempo na área de petróleo, então também eu teria um viés de petróleo, e o modelo vai tentar disciplinar as nossas vontades. São 3 cenários. Um cenário que representa a ambição brasileira anunciada na COP26, que é ser líquido zero em gás de efeito estufa em 2050, o que é um enorme desafio no caso brasileiro, porque uma parte importante das emissões brasileiras não são emissões de dióxido de carbono. Então, por exemplo, já antecipando, no nosso modelo, para o Brasil ser líquido zero em 2050 em todos os gases de efeito estufa, e aí a gente está falando de metano, mas não é o metano de vazamento, é o metano da pecuária brasileira, é o óxido nitroso associado a fertilizantes nitrogenados, e para o Brasil ser líquido zero em 2050 nos gases de efeito estufa, ele vai precisar ser líquido zero em CO2,
provavelmente uma década antes, em termos da sua ambição anunciada em Glasgow. A gente tem um cenário aqui, que é um cenário alternativo, em que a gente define algumas trajetórias tecnológicas, força algumas trajetórias tecnológicas ao modelo, em função de trajetórias tecnológicas mundiais, ou seja, uma expansão maior da eletrificação da frota de veículos leves, que não é uma tendência brasileira, mas é uma tendência mundial. Isso vem do nosso modelo global e a gente impõe isso ao modelo brasileiro. E uma transição global em que a gente define um orçamento de carbono, quanto o Brasil pode emitir frente ao que o mundo deve emitir diante de uma trajetória de temperatura desejada segundo o Acordo de Paris e expressa no nosso modelo climático, que está associado ao modelo energético. Aqui já alguns resultados, nós já estamos avançando no tempo, então é só para ter essa dimensão, a importância das energias renováveis, mas no caso brasileiro, uma importância fundamental da bioenergia nesse horizonte 2050. Então, o Brasil tem um papel importante a bioenergia e, como eu comentei com todos, a emissão de CO2 no Brasil se tornando antecipadamente líquida zero frente à emissão de gases de efeito estufa. Eu não tenho convicção de que o governo brasileiro, à época, quando anunciou essa ambição, tinha essa dimensão do peso das emissões que não são de gases de efeito estufa, não CO2, e quanto a ambição de ser líquido zero implicaria numa antecipação da meta de CO2. Do ponto de vista de geração elétrica, há diferentes resultados. Claro, se a gente tiver uma maior eletromobilidade, a gente tem um aumento do consumo de energia elétrica. Novamente, aqui a gente vê expresso a importância da energia eólica e da energia solar, e no nosso modelo de operação, já mostrando um pouco isso, há uma modificação da forma como a hidroeletricidade é despachada no Brasil, dada a rapidez de tomada de carga de turbinas hidráulicas. Então, a energia de base hidrelétrica ela não é mais despachada como ela é historicamente despachada no caso brasileiro. No caso de combustíveis derivados de biomassa, aqui é um ponto de nota importante, a gente precisa entender que o Brasil ele é um grande dependente de diesel no seu consumo final, e é um grande importador de diesel. Falar de sistema energético brasileiro sem falar de diesel é uma falha. Diesel é a principal energia final consumida no Brasil e é o principal energético importado pelo Brasil. E quando a gente pensa na crise Rússia-Ucrânia, a Rússia é o maior exportador de gasóleo para o mundo. E o diesel teve um enorme aumento de preço na bacia do Atlântico. Então, quando a gente fala de descarbonizar a matriz energética brasileira, a gente fala de, não é biodiesel, não é o éster, a gente fala da necessidade do Brasil produzir diesel avançado através de rotas de transformação da biomassa. São diferentes as rotas, e aí a gente pode depois falar sobre isso na sequência. Eu já expandi meu tempo, aqui a gente está com alguns resultados de óleo e gás. Posso falar um pouquinho da margem equatorial, se houver perguntas sobre isso. Vi que foi um tema sensível, a gente tem uma modelagem específica para petróleo. E já indo aqui para os dois últimos slides, só para não expandir demais, importante a gente falar que a transição não é só novas tecnologias, não é só uma mudança sistêmica, é uma forma diferente com que a sociedade se organiza. É uma evolução para uma forma diferente com que a sociedade se organiza. E não foi diferente com o petróleo. Um livro famoso da crônica do Rio de Janeiro, do João do Rio, que era um cronista do Rio de Janeiro no início do século XX, final do século XIX, trata exatamente dos antigos cocheiros que não sabiam o que fazer com a entrada dos automóveis na cidade do Rio de Janeiro, que era uma cidade periférica. Então, é uma transformação, não é só o automóvel, não é só a gasolina, não é só o petróleo. É uma transformação no modelo de organização das cidades, no modelo de consumo de energia, no modelo como o negócio e a cadeia de valor se organiza. A gente precisa modelar, e esse é um grande desafio para a gente, os chamados cisnes negros. O clima vai alterar a estacionalidade dos sistemas energéticos.
vai alterar a série hidrológica, vai alterar a produtividade agrícola, vai alterar a produtividade da bioenergia. Esse é um enorme desafio, nós da COP temos nos dedicado fortemente a esse estudo, que é o estudo do problema dos impactos do clima e da adaptação. O sistema não é estacionário. Os combustíveis celulósicos avançados são críticos, no caso brasileiro, em função do diesel e também um pouco em função do querosene de aviação. Nós não temos substitutos hoje para o bunker marítimo, para o diesel, para o longo percurso e para o querosene de aviação. Posso comentar, se houver perguntas depois, por que o hidrogênio não é esse substituto e nem tampouco as baterias eletroquímicas. E nós precisamos reduzir o consumo de diesel no Brasil. O Brasil tem uma parte fundamental das suas estradas com pavimento de baixíssima qualidade, caminhões de muita vida útil e condutores sem um treinamento adequado. Nossa estimativa na modelagem da COP é que a gente tem um desperdício de diesel da ordem de 10 bilhões de litros em função da qualidade das estradas e do modo como a gente utiliza os caminhões e da idade dos caminhões da nossa frota. Então, esse é um ponto fundamental. Peço desculpas por ter passado um pouco do tempo. Aqui é um slide que discute um pouco essa transformação sistêmica e agradeço o convite. Boa tarde. Bom, acho que me escutam bem. Meu nome é Daniel Epert, eu trabalho na Rystad Energy, uma empresa norueguesa de pesquisa, de base de dados e de consultoria focada na área de energia. Esse sotaque forte é porque eu sou equatoriano, mas 12 anos atrás uma carioca me importou para o Brasil e desde então me considero carioca de coração. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Só rapidamente, com relação à Rystad. A Rystad é uma empresa de pesquisa independente. Foi fundada em 2004 e de lá para cá hoje somos mais de 600 pessoas na equipe, espalhadas pelo mundo. Mas eu me juntei à Rystad há 2 anos atrás, justamente com o objetivo de montar uma equipe local de pesquisadores que saiba trazer o melhor da visão global do sistema elétrico, mas ter pesquisadores locais que sabem contar as implicações da matriz energética brasileira. Então, essa equipe ainda está crescente, as parcerias estratégicas com faculdades são essenciais para nós, e a área de bioenergia é um foco que a gente, sem dúvida, está expandindo. Então, no Rio de Janeiro, hoje somos 7 pessoas, 5 em São Paulo, mas também já com presença na Argentina, Colômbia e no México, aqui na América Latina. Só para dar rapidamente uma noção de como a Rystad avalia o sistema energético global, começando desde as fontes primárias de energia, nós temos uma base de dados integrada. Ela iniciou com foco na área de óleo e gás, mas nos últimos 10 anos ela tem se espalhado rapidamente para outras fontes de energia, sempre prestando atenção à parte da cadeia de suprimento. Então, justamente como o professor estava comentando, cientes de que tem limitações na cadeia de suprimento que vão ser gargalhos no desenvolvimento de novas tecnologias necessárias para a transição. Focamos também na parte da geração e transporte e juntamos essa avaliação com os consumidores finais. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é, na visão da Rystad, que eu estou mostrando aqui para vocês, é a composição da matriz energética global, hoje consumindo aproximadamente 620 exajoules de energia,
em um cenário de 1,6 graus de aquecimento global a níveis pré-industriais até 2100, o que precisaria ser feito com relação à diversificação dessa matriz a nível global para atingir aquela meta de 1,6, que seria aproximadamente net zero em 2055. Então, o que fica claro é que nossa matriz hoje é fortemente dependente ainda em carvão, em óleo e gás natural, representando quase 90% de todo esse consumo energético. E, obviamente, um papel importante cada vez mais, temos da biomassa, mas de novas tecnologias e competitividade, principalmente vindo da geração solar e eólica onshore, mas também com novas tecnologias no offshore, que estão tornando ela cada vez mais competitiva. Então, quando a gente vê como que isso está sendo processado e distribuído para consumidores finais, é importante ver, obviamente temos carvão de forma sólida, petróleo de forma líquida, gás em forma de gás, mas também o transporte do GNL. O que vemos que seria necessário para atingir essa meta é claramente uma eletrificação da matriz energética e, com isso, um papel cada vez mais importante das baterias. A gente também aposta pelo hidrogênio, não o transporte de hidrogênio em si, mas sim vê a importância da amônia verde no transporte marítimo, o hidrogênio em cargas pesadas, também o hidrogênio para a produção de aço verde e isso que a gente enxerga nessa área aqui. Um ponto importante quando a gente avalia o que é o consumo final é a quantidade de perdas que temos hoje no sistema, quase metade de toda essa energia consumida perdida ao longo do processo, principalmente por ineficiências na produção na perda de calor nos processos mecânicos. E aí monitoramos de perto o consumo, principalmente aqui de indústria, transporte e prédios, e como ele evoluiria no tempo, e obviamente conforme a gente tem mais eletrificação, processos mais eficientes, a perda diminui, e daí que vem essa avaliação nossa de depois de um certo ponto, uma queda nessa consumo total de energia por causa das perdas. Então, quando a gente avalia o sistema, o que eu queria trazer a reflexão para vocês é o que seria necessário num cenário de 1,5 graus. Essa simulação num cenário de 2 graus, que é o que a gente enxerga hoje como sendo o caminho que a gente está percorrendo como sociedade. E no caso de 2,5 graus, obviamente tendo um papel mais e mais importante ao longo do tempo dos hidrocarburos. Então, tudo vem desse modelo integrado nosso, e cada um desses cenários atinge uma meta de net zero em diferentes momentos. Então, sendo um cenário de 1,5 graus, pouco antes de 2050, 1,6 graus aproximadamente 2055, e um cenário que a gente enxerga como sendo um cenário mais perto do que a gente está encaminhando, de 2 graus, perto de 2090. Se a gente vai ao ponto de o que precisa ser feito em termos de investimento para atingir a meta de 2 graus ou 1,5 graus, essa quantidade de investimento no sistema energético promédio anual que se precisaria para atingir 1,5 graus, ou seja, 71% dos investimentos teriam que ser focados em fontes renováveis, e como um todo, investimentos na ordem de 3,2 trilhões de dólares por ano. Só fazer uma breve reflexão do que tem sido uma média dos últimos 10 anos, então, principalmente dos 2,6 trilhões que são investidos no sistema energético global, 68% tem ido para fontes de hidrocarburos, e
só 24% para fontes renováveis. Se a gente vê de 2020 a 2022, e aí somando ao que o professor Winston falou, que dá um pouco de otimismo, obviamente, um maior foco de investimentos nas fontes renováveis e tendo investimentos na ordem de 2,4 trilhões por ano. Então, claramente, para atingir essa meta de 1,5, o esforço e investimento tem que ser maior, mas a ordem de grandeza, por exemplo, nesse cenário de 2,0, que é próximo a essa média dos últimos 2 anos, está aproximadamente em linha com esses 2,4 trilhões que a gente vê hoje. A gente enxerga também que se a gente vai para um cenário onde temos mais hidrocarburos, chega um momento, eu diria, ótimo, onde você tem uma inflação e um aumento do investimento que se precisaria, porque justamente para atingir a demanda energética, você precisaria maior investimento em fontes de óleo e gás. E aqui para trazer esses números um pouco mais palpáveis, se a gente vê que eólica, offshore, solar, captura de carbono, hidrogênio, investimentos nos segmentos renováveis são necessárias, que precisamos fazer para atingir, por exemplo, o cenário de 2,2 graus até 2050. Então, em termos de captura de carbono, comparado com níveis atuais dos 42 milhões de toneladas, teria que basicamente aumentar por um fator de 1000. A parcela em consumo industrial de fontes renováveis, de fontes fósseis, passar de 83, diminuir para 60. Na geração de energias renováveis, passar de 20 para 45. Energia solar, de 1,2 terawatts, teria que ir multiplicar por um fator de aproximadamente 20. E parcela de geração eólica também ir de 2,3 para 14 terawatts por hora, tendo investimentos na ordem desses 2,4 trilhões por ano. Então, não é uma meta inalcançável, mas precisa de coordenação, de regulação e de alinhamento a nível global e a nível país para conseguir atingir essas metas. Quando a gente, já estourei um pouco do tempo, acho que 1 minuto e meio mais eu fecho, mas um tema que é importantíssimo levar em consideração e com a crise na área da cadeia de fornecimento durante o Covid, a crise energética com a guerra agora na Rússia, fica claro que é importante não fazer um investimento só numa fonte de energia, só em renováveis, que isso claramente demonstrou quando a gente vê a seguridade energética em fontes seguras, acessíveis, sosteníveis e soberanas, é algo que realmente forçou aos países e às empresas repensarem a velocidade com a qual esses investimentos são feitos. E o papel do gás e dos hidrocarburos, obviamente, na parte de segurança e acessibilidade tem um papel importantíssimo. Mas só um sumário com relação ao que diferentes países e regiões vêm fazendo para fortalecer essa pirâmide das necessidades de uma matriz energética segura. Obviamente, os Estados Unidos e a União Europeia fazendo um forte movimento para ter uma energia mais segura, mais perto, mais renovável, mas também outros países como a Índia, como o Japão, desenvolvendo sua regulação para também ser parte dessa onda e trazer essas indústrias para o desenvolvimento da economia local. Breves pensamentos aqui com relação ao Brasil, entre as 10 principais países produtores de energia, como o Brasil se destaca sendo o que tem a fonte mais renovável. E isso é importante levar em consideração um momento que o mundo procura regiões, países, onde colocar suas indústrias para exportar produtos cada vez mais verdes, mais renováveis. E, obviamente, o Brasil tem uma vocação natural para ser parte dessa história. E, por último, era só uma breve reflexão com relação à competitividade das energias renováveis e como ela se compara à média global, obviamente na parte de eólica e energia solar, com
recentes médias de 35 a 40 dólares por megawatt, bem abaixo das médias globais, e uma tendência de eólica offshore com redução de custos, podendo talvez fazer parte dessa matriz brasileira, não nessa década, mas na próxima. E com isso, acho que deixo para as perguntas durante a nossa sessão. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e todas. Acho que a ideia aqui, primeiro, agradecer pelo convite, falar um pouquinho de quem está dentro do setor, né, operando num setor de difícil abatimento, como é o caso da mineração e siderurgia, um pouco do que a gente tem enfrentado de desafio, como é que a gente está tentando conciliar essa necessidade de mudança da matriz com os gaps e oportunidades que elas trazem para a gente. Eu trouxe 3 slides bem breves, só para a gente esquentar a discussão. E a gente começa falando um pouquinho do cenário, né? A gente tem um lado que puxa pela necessidade dessa troca de matriz energética, e eu concordo 200% com o professor, que é uma mudança de processo, né? Não é só uma questão de fonte. Mas a gente tem, como todos os ciclos que o mundo passa, alguns pushbacks, né? E sem entrar no detalhe aqui da lâmina, esse é um material interessante que eu vi da The Economist, quando eu estava organizando um pouco o material, como que a gente está suscetível a inflexões ou involuções, ainda que o norte seja para um mundo menos intensivo em carbono, como a dinâmica geopolítica e econômica, às vezes, traz a gente para um patamar de estabilização ou, eventualmente, até de uma involução. Como é que acontece na prática, né? A gente tem visto, não uma exclusividade da mineração ou da siderurgia, mas dos chamados setores intensivos em carbono, de difícil abatimento. E aqui vale uma ressalva que eu ouvi há umas semanas atrás. Vamos sair dessa posição de vítima do setor de difícil abatimento. Setores de difícil abatimento são intensivos em emissões, mas também precisam fazer o papel deles em se descarbonizar. Então, acho que tem um driver muito claro aqui, do qual 10 indústrias, de uma forma geral, puxarem ou ajudarem nesse processo. E por que difícil abatimento? Falando aqui especificamente do nosso caso, porque a gente usa nos processos de metalurgia e aglomeração de materiais ou no transporte, gás, antracito aí especificamente para aglomeração do minério e diesel, essencialmente. Então, está aqui o desafio da gente fazer a mudança, né? Mudança essa que passa, eu acho que pelas rotas, então aqui um caminho talvez um pouco mais simples de entender, né, de buscar renováveis, de buscar biomassa, de buscar eletrificação, mas, na prática, todos os desafios que essas rotas trazem. De nada adianta eu ter um super programa de desenvolvimento de biodiesel, de biometano, etc., e não poder usar. Os motores não estão prontos, a capacidade de carga não funciona, eletrificar ferrovias de 900, 800 quilômetros não é uma tarefa tão trivial, né? Então, entendendo um pouco de como é que a gente concilia esses desafios. E aí, acho que trazendo a última página aqui, muito mais para a gente abrir a discussão, o que está em jogo aqui, qual é a dificuldade real? Primeiro, a gente conciliar a tecnologia, e a gente está uma das casas de pensamento, como é que eu busco conciliar soluções que são extremamente promissoras, mas de muito baixa maturidade ainda, para quem, eu não sou engenheiro, mas para os engenheiros que gostam de uma métrica, então, TRL, né, o potencial de prontidão tecnológica das tecnologias são baixos, via de regra. Consequentemente, ainda não tem uma escala, o custo é alto. Como é que a gente faz essa combinação funcionar? Uma vez tendo isso, como é que eu escalo isso para uma operação de um tamanho de uma indústria de mineração, de gás, etc. Então, a gente vê muita pesquisa, a gente conta muito com a academia, a gente conta muito com as startups. Eu estava conversando mais cedo, a gente fez um venture capital para justamente ajudar a desenvolver esse tipo de solução, mas, na prática, a gente já tem um gargalo de fazer essas soluções acontecerem em escala. Terceiro ponto, a cadeia de valor, seja no upstream, seja no downstream, ainda tem estágios de maturidade muito diferentes, sejam porque estão em lugares que têm compromissos de país diferentes, sejam porque têm premissas temporais de atingir os net zeros diferentes, sejam porque têm tecnologias que precisam ser provadas, desenvolvidas em estágios diferentes, né?
E, obviamente, e aí mais especificamente aqui no Brasil, a gente ainda tem toda a discussão do carbono e como é que ela pode ajudar nesse processo de transformação de mundo. Então, isso aqui é um pouco setar um pouco a cena, né, como a gente fala, para a gente entender como que o desafio da matriz é importante, mas como é que a gente precisa transformar ele numa coisa prática em termos de implementação, para fazer com que, de fato, a gente alcance as metas de redução de emissão e, mais à frente, de net zero. Então, em função até do tempo e a gente poder entrar no painel, acho que são os pontos iniciais aqui para a gente começar. Tá? Obrigado pelo convite de novo. Pronto? Bom, boa tarde. Vamos, então, ao segundo tempo. Temos 30 minutos. Eu queria pedir, obviamente, se todos concordarem, que cada intervenção, cada resposta tivesse, no máximo, 2 minutos até 3, para a gente poder dar conta de 25 perguntas que eu tenho aqui. Vou começar com o Eric, então, por favor. Gás natural é energia limpa? Bom, boa pergunta. Eu acho que a gente tem que entender primeiro, antes de olhar para essa pergunta, o que nós queremos, o que é o ideal. Eu, por exemplo, como entusiasta desse assunto e engenheiro, eu gostaria muito de ter, para trabalho mecânico e geração de calor, um combustível que gerasse 0 de emissões. Isso é o que eu queria. Né? E esse combustível fosse super fácil de ser produzido. Então, vamos pegar essa combinação. Acho que todo mundo aqui que é da área técnica pensa nisso. Um produto fácil de ser produzido, combustível, fácil, assim eu produzo rapidamente, e ele emita 0 e, ao mesmo tempo, gere calor e trabalho mecânico. Né? Partindo desse mundo ideal, vamos para as realidades locais de cada país, cada continente, e aí vamos buscar, na realidade local, algo que se aproxima disso. Né? Então, o gás natural não é isso, mas ele se aproxima. Ele é o hidrocarboneto que menos gera, porque ele só tem um carbono, um metano. Então, ele gera calor e gera trabalho mecânico, como nós queremos. No final das contas, aqueles 2 gráficos, tanto que você mostrou quanto que você mostrou, são gráficos o que a humanidade está fazendo, e o professor também falou sobre isso, para, no final das contas, gerar calor e trabalho mecânico. Calor ou frio, que é o que a gente faz para viver. Então, dentro desse contexto, e olhando para Papai do Céu, que também é muito bom, botou gás natural aqui. Então, a gente tem que trabalhar com a realidade local e minimizando o impacto. Perfeito. Professor Alexandre, aqui no nosso grupo, né? Você falou de adição de energias. As outras, então, não somem.
estaremos convivendo com todas elas para o futuro? Então, na verdade, o que a gente vai ter é um portfólio. Vamos tentar pensar um pouquinho na história do petróleo, que todo mundo coloca como a fonte do século XX. O petróleo supera o carvão como a principal fonte primária de energia mundial apenas na década de 60 do século XX, embora o crescimento econômico do mundo e a transformação tecnológica anteriormente estivesse completamente pautada no petróleo. E o petróleo nunca atinge uma proporção acima de 60% da matriz primária mundial, nem 50%. Então, na prática, o que nós precisamos é um portfólio de opções lidando com um desafio enorme, que é como sair de fontes que têm, por natureza, uma grande densidade de energia de base química, para fontes menos densas, que são as fontes renováveis de energia, em particular a energia solar direta e a energia de base eólica. Então, a gente vai precisar ter um portfólio de opções, inclusive também para lidar com a questão dos materiais. A gente, quando fala de uma nova frota de veículos elétricos, a gente está falando da necessidade de plásticos. Plásticos implica carbono. Hoje, a origem do carbono dos plásticos é o petróleo. A gente vai precisar desenvolver toda uma cadeia, talvez a partir da biomassa, talvez a partir do dióxido de carbono capturável, para, a partir dessa nova cadeia, gradualmente substituir o petróleo. Mas a gente precisa construir essa nova cadeia. Então, nesse processo de evolução, o petróleo vai se tornar cada vez menos importante, mas ele ainda vai ter uma importância porque há setores onde ele ainda tem uma contribuição, inclusive à transição energética, como é o caso dos petroquímicos, como é o caso das fibras ópticas, que são necessárias à digitalização, que é parte do processo da inovação tecnológica e da eficiência energética. Então, todas essas fontes vão ter que conviver, mas com uma menor importância, gradualmente cada vez mais importante, mais intensa das fontes fósseis, com um destaque maior para o carvão na sua queda. Excelente, muito obrigado. Daniel, eletrificação provavelmente vai requerer quadriplicar a infraestrutura existente hoje, né? Isso dá para fasar o crescimento com a eletrificação? Bom, Cavanha, esse sem dúvida é um ponto importantíssimo que a gente claramente vê na cadeia de fornecimento, pontos que são difíceis seguirem para atingir a meta, principalmente, por exemplo, na produção de painéis solares, de módulos, todo concentrado numa região, num país só, e para atingir as metas que a gente enxerga a nível global, obviamente, a energia solar vai ter um papel importantíssimo. Então, isso claramente é um fator complicador, mas a gente vê os países com as regulações e as políticas para aumentar a capacidade fabril industrial se adaptando de tal maneira em que a gente enxerga esse cenário 1,92 como sendo algo realista e atingível. Agora, aqui no Brasil, obviamente, na parte da eletrificação, a gente tem tido muito desenvolvimento na parte da transmissão. Tem gargalhos, sim, mas se a gente enxerga os leilões que acontecem de maneira periódica, quanto isso tem atraído de investimento de empresas nacionais e do mundo em todo, tem sido um caso de sucesso. Você precisa mais, sim, mas pelo menos a gente enxerga uma ação e uma regulação que ajuda a atrair essa necessidade. Agora, para eletrificar a indústria e se tornar um país exportador, claramente se precisa de mais regulação que dê claridade e visibilidade para as empresas que querem investir nos principais drivers desse crescimento. Então, hidrogênio, por exemplo, e vindo de fontes de maior escala, como eólica offshore, sendo algo que seria um complicador do ponto de vista da cadeia de fornecimento. Perfeito, perfeito. Lauria, por favor, você que é da área de mineração, quer dizer, minerar os minerais para as energias novas que estão chegando, né? Passa por pás, baterias, placas, equipamentos, processamento. Isso é uma coisa da China, né? Isso não é uma coisa ainda do Brasil, essa é a primeira parte. E a segunda parte, e aí também, Alexandre, eu gostaria de ouvi-lo também, e Eric também,
isso nós vamos ter, então, uma OPEP dos minerais? Ao invés de ser o OPEP do petróleo, vamos ter a geopolítica dos minerais, uma OPEP? Bom, a primeira parte, os minerais chineses. Bom, vamos lá. Eu acho que primeiro a gente precisa entender oportunidade e desafio, se eles estão muito juntos, né? Então, hoje, no nosso caso, a gente manda os minerais para lá, essencialmente, né? A China consome esse mineral e daí faz a transformação. Eu acho que aí, e não só a China, mas você pensar no mercado do downstream, você tem uma oportunidade, que é você fornecer cada vez mais produtos que têm uma pegada menor, consequentemente, eles vão reverter em produtos de menor emissão ou de menor intensidade de carbono. Quando você pensar no próximo estágio, as pás, os materiais, etc., eles voltam, entre aspas, para o consumo com uma menor pegada de carbono. Então, eu não sei, eu não ouso afirmar a lógica de um conglomerado, né? Mas eu acho que tem um movimento muito claro, espalhado em todo o downstream, sobretudo siderurgia, né? Falar um pouquinho de buscar isso de forma muito intensiva. São caminhos muito diferentes. Enquanto alguém aposta em sinterização, o outro aposta em alto forno, uso de sucata, o outro está apostando em produtos aglomerados de alto teor, consequentemente de maior quantidade de ferro e menos carbono. Mas eu acho que é mais por aí, né? Assim, a gente vê, de uma forma geral, todo mundo caminhando para ter um portfólio de aço menos intensivo. Perfeito. E talvez um dia 100% limpo. Perfeito. Alexandre e Eric, começar com vocês sobre a geopolítica e a questão da OPEP dos minerais. A OPEP tem características específicas no petróleo, que é um mineral de base energética que é extraído, o óleo e gás, continuamente. E esses chamados minerais críticos da transição energética, na verdade, eles têm que ser extraídos para constituir uma base física de capital dos conversores energéticos. Eles têm características bem específicas, e alguns deles já traduzem-se numa geopolítica. Já existe essa geopolítica, mas não dentro da lógica de uma OPEP, mas dentro de uma lógica do acesso à cadeia de produção e de transformação e processamento desses minerais. Quais são as características fundamentalmente específicas deles? Eles têm que ter características eletromagnéticas. Muitos deles são dos grupos lantanídeos pela contração lantânica desses minerais. É o lado meu de químico. Isso permite a eles determinadas propriedades eletromagnéticas que são necessárias, por exemplo, aos motores elétricos, aos geradores multipolos e os motores elétricos para os veículos elétricos. Eu tenho alguns outros minerais do grupo da platina e o cobalto, que não é do grupo da platina, mas que tem propriedades importantes como catalisador. E aí, quando a gente fala de eletrolisador de bateria, quando a gente fala de bateria de lítio, na verdade, junto com o lítio está o cobalto. E o cobalto, ele é fortemente produzido num país da África, com enormes problemas de ESG, e, ao mesmo tempo, processado concentradamente na China. Então, esse material, esses minerais, são minerais com uma extração, normalmente, energointensiva, muitas vezes eles estão poucos concentrados nos minérios, então implicam num consumo de energia importante e, ao mesmo tempo, de difícil de substituição. E esses são chamados minerais críticos, e hoje já há uma geopolítica associada a isso. Na própria questão Estados Unidos, Europa, China, quando a gente fala de produção de eletrolisador, de produção de bateria, famílias de bateria associada a íon, lítio, trocar o cobalto pelo níquel, usar mais ferro, mais potássio, isso está associado a um problema geopolítico de acesso a minerais críticos. Perfeito, obrigado. Eu vou trocar aqui para colocar o Eric. Vem da nossa audiência, né? TCOs europeus já vem investindo em logística de H2 e CO2 e biogás. Na sua opinião, qual o timing para investimentos em P&D e inovação, tecnologia pelo midstream do gás natural no Brasil? Há incentivos regulatórios? Essa é a pergunta. Boa pergunta. Nós estamos começando isso no Brasil, né? E aí tem que entender os timings das coisas, né? Então, por exemplo, hoje no Brasil, até o início do século, nós tivemos um grande gasoduto aqui chamado Gasoduto Bolívia-Brasil. E aí foi um grande investimento em pipeline e depois do Bolívia-Brasil veio o investimento do Plan-Sal, lá na costa brasileira, Gazene, Urucuquari, Manaus. Esses gasodutos foram o início de tudo.
mas a grande produção de gás brasileira ainda não tinha nascido. Ela vinha ali da bacia de Campos, do pós-sal brasileiro, o programa chamado pré-sal, mas a grande produção ainda estava por vir. E aí nós estamos agora começando a enxergar essa grande produção de gás nacional, que é oriundo do BM-133, do GasLub, da potencial Rota 4, que aí vem Gato do Mato, e aí, obviamente, o Bacalhau, que já foi anunciado em FID, Sergipe, Águas Profundas. Onde é que eu quero chegar com isso? Agora que nós vamos viver um boom não tão grande, porque vai haver toda uma substituição de moléculas, há uma degradação natural de alguns campos bem importantes que fizeram parte dessa história, Bolívia, Mexilhão e outros campos. Essa degradação natural associada ao nosso mercado vai fazer um equilíbrio, um reequilíbrio. Nesse reequilíbrio, a indústria de midstream brasileira ainda vai contar muito com dutos tradicionais. Isso é um fato. A gente tem que aproveitar o time, mais uma vez, realidade local, né? Agora, em paralelo, nós estamos trabalhando e estudando. Estudando o quê? A injeção do biometano. Você vê aqui, nós anunciamos em primeira mão nesse evento, esse trabalho que vai ser feito no Rio de Janeiro, a partir de 2024, a injeção de 150 mil metros cúbicos de gás pela primeira vez no Brasil, num network de gás natural. E, em paralelo, estamos estudando, junto com a ATGás, junto com o CTDuto aqui da PUC, do Rio de Janeiro, tecnologias para que a gente adapte ou construa novos dutos para transportar, por exemplo, hidrogênio. Como está acontecendo na Europa, na Bélgica, já tem duto que nasce preparado para hidrogênio. Aí, qual é a lógica disso? A realidade local. Aonde está o gás lá? O gás é importado. Então, para eles, faz mais sentido uma produção local de hidrogênio, por mais que se gaste energia para fazê-lo. E aí, obviamente, todo o network que existe hoje, belíssimo na Europa, super densa em network para transporte de metano, vai começar a ser adaptado para hidrogênio. Então, essa adaptação a gente está olhando. É o horizonte, na minha visão, o horizonte de 10 a 15 anos. 10 a 15 anos a gente vai começar a usufruir dessas fontes que estão chegando de gás nacional e depois nós vamos começar a migrar para outras situações, obviamente, dentro de um equilíbrio, como o professor mesmo falou. Ninguém vai ficar substituindo uma coisa com a outra. Você vai ter uma convivência equilibrada e, obviamente, uma tendência a um energético em relação ao outro ao longo do tempo, mas eu acho que 15 anos é um bom horizonte. Bom horizonte. Lauria, por favor, a gente tem muito o Estado presente, obviamente, nesses momentos críticos, o Estado é importante para nortear, regular, etc. Mas o setor privado, né, como é que ele pode fazer, paralelamente a essa regulação, esse incentivo e tudo, para destravar essas possibilidades no Brasil? Excelente pergunta. Eu acho que primeiro começa reconhecendo o papel do Estado, então não cair na falácia de tentar substituí-lo, né? Acho que a gente tem que ter isso muito claro. Depois, eu acho que não só as grandes empresas, mas de uma forma geral, as empresas, o setor empresarial como um todo, buscar os seus próprios incentivos. Ou seja, quando a gente fala, exemplo aqui, claro, de um preço de carbono interno, né? Começar a fazer os trade-offs de investimento, assumindo que, eventualmente, um mercado que ainda não é regulado, um dia será, e a gente poder incentivar no processo de decisão, tomada de um equipamento menos fóssil, é um exemplo concreto de você buscar isso, tornar uma realidade. Depois, acho que tem um commitment muito claro, não só de uma meta, mas de como é que você coloca isso. Acho que você colocou, né, a remuneração executiva e do corpo executor da empresa, para que, de fato, a gente tenha isso como objetivo concreto, né? Falar o órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso, e ir direto para que, de fato, você faça uma convergência de objetivo. E depois, eu acho que é buscar desenvolver a oportunidade de monetizar esse processo de transição, né? Então, a gente, por exemplo, está fazendo alguns investimentos em floresta, buscando esse desenvolvimento do crédito, não para offsetar a emissão, mas para ajudar, de uma forma geral, o setor a ter uma perspectiva de conversão de uma fonte fóssil para uma fonte não fóssil, né? Então, são alguns exemplos aqui que os incentivos o setor privado pode se organizar. Eu acho que, só completando 2 pontos, a cooperação entre setores e, às vezes, dentro do próprio setor, entre empresas, acabar com essa mística de o meu concorrente, eu não falo com ele, muito pelo contrário, pelo tamanho do desafio que a gente tem, essa combinação de esforços é muito positiva e, obviamente, toda a questão de pesquisa, tecnologia, inovação, ambiente de colaboração,
que, por mais que elas sejam numa escala muito early stage, podem ter daí potenciais para a gente poder escalar soluções. Então, um pouco do que a gente vem trabalhando. Obrigado. Daniel, você mostrou as curvas em função da redução de temperatura, quer dizer, da não ampliação da temperatura, vários cenários, e como disse o Alexandre, o what if, quer dizer, isso tudo é condicional, isso tudo... Mas meu ponto para você, Daniel, por favor, os cenários Brasil para hidrogênio e para wind offshore, né? Você acha que a gente precisa disso? Isso vale a pena? Isso está no contexto real, realístico? Excelente pergunta, Cavanha, e o que faltou na minha apresentação é justamente o mesmo balanço global trazer para a região. Então, esse é parte do trabalho que a gente faz e essas parcerias com faculdades seria importantíssimo. Então, tem que reconhecer no Brasil o legado da bioenergia, do etanol, do papel disso no crescimento dessa matriz limpa e renovável a nível país, que é importantíssimo. Agora, os esforços tecnológicos que a gente vê a nível global, por exemplo, para carros elétricos e como os custos e as vendas vêm incrementando a nível global, 20% dos carros vendidos elétricos, a gente enxerga essas tecnologias disruptivas em algum momento concorrendo com esse legado que a gente tem aqui a nível local. Indo à sua pergunta de hidrogênio e eólica, a gente já viu o quão renovável e limpa a matriz energética brasileira é. É a principal fonte de emissão vem do desmatamento e da área agropecuária. A gente está vivendo um momento, comparado aos nossos países na América Latina, de crescimento da área de produção de óleo e gás. Crescimento extremadamente expressivo, de quase 1,5 milhão mais de barris por dia até o final da década. Crescimento também de quase duplicar a produção doméstica de gás, que é importante reduzir essa dependência do spot LNG, que tem uma implicação no bolso do consumidor. E o Brasil claramente tem esse recurso. E o gás tem um papel importantíssimo nesse processo para tirar carvão, tirar diesel e ter uma matriz mais limpa. E a gente vê essa ação de contratos bilaterais sendo extremamente produtivo e já real aqui no país. Agora, hidrogênio e offshore wind têm atraído muito interesse. E no hidrogênio ainda algo muito nascente, muito recurso de P&D sendo alocado a projetos pilotos para entender justamente na cadeia como um todo quais vão ser as parcerias estratégicas, quem vão ser os off-takers. Mas a gente já vê apostas de conglomerados nacionais enxergando exportação de amônia verde, que seja exportar energia, exportar produtos mais nobres na frente do aço, com produção de hidrogênio verde. Mas de hidrogênio verde eu concordo com você, não é uma questão de cor, é uma questão de hidrogênio limpo. Então o gás vai ter um papel importantíssimo nisso também. Se a gente tem mais produção de gás mais competitivo, juntando isso com captura de carbono, a gente vê que é mais competitivo ainda com hidrogênio que o mercado chama de verde. Então isso vai ter um papel importante de forma regional no país. Talvez o Porto do Açu tenha uma vocação maior comparado ao Nordeste. Eólica offshore é uma corrida atrás de capturar o que não aumenta, que é acesso à terra, acesso às áreas nobres, as melhores áreas. O que a gente vê é 180 e poucos gigawatts de projetos já sendo localizados nos 3 principais polos. Falta claridade, obviamente, na frente regulatória, até leilão de acesso à área, licenciamento ambiental. Empresas que estão apostando com a produção de hidrogênio verde com eólica para exportação disso a seus países, mas a gente vê que para o país, para o Brasil, seria importante ter um leilão dedicado, como foi a eólica onshore, para desenvolver o país. Desculpa, Obrigado. eu estendi um pouquinho a mais ali. Eu provoco mesmo, eu sou controlador de tempo, né? O mediador tem que fazer esse papel, né? Mas isso me lembra uma figura da Bloomberg, que mostra no Atlântico 70 navios criogênicos levando LNG dos Estados Unidos para a Europa, porque romperam os gasodutos da Rússia para a Europa. Então, esse é um problema. Alexandre, por favor, você citou um tema que é essencial nessa estrutura toda, que é a questão do diesel, que nós importamos, sei lá, 200 mil barris de diesel equivalente, mais ou menos.
10 a 15 bilhões de litros de diesel Perfeito, por ano. mais ou menos isso. Agora, a questão é a seguinte, esse diesel, nós exportamos ao mesmo tempo 1 milhão de barris de petróleo cru, era para a China até esses dias passados, não sei para onde é hoje. Como é que fica essa equação e o que tem isso a ver nesse cenário de transição, a composição Brasil na transição? Eu tinha resultados, inclusive, bem específicos sobre refinos de petróleo e a grande questão que se coloca hoje, se a gente olhasse o Brasil, o balanço de combustíveis líquidos do Brasil, com os olhos dos anos 70, e a gente não deveria ter os olhos dos anos 70, a gente naturalmente iria dizer, bom, faz sentido fazer uma refinaria convencional, a localização dela seria uma decisão de minimização de custo, mas haveria uma disputa dos estados por conta tributária da questão do ICMS cobrado nos combustíveis líquidos, e essa refinaria convencional estaria com um foco maior em processos que maximizam a produção de diesel. Essa refinaria convencional ela tem um tempo de planejamento, FEED e construção que provavelmente não vai ser inferior a 1 década para ela partir a operação dela. E sendo convencional, de médio para grande porte, se beneficiando de economias de escala, ela precisa remunerar o seu investimento para além da metade desse século, o que já coloca ela como um risco de ativo afundado, por um lado, ou de lock-in de carbono, ou seja, criar um trancamento. Então, a gente precisa pensar a questão do diesel no Brasil por diferentes aspectos. E isso é importante, eu estou falando aqui na PUC, que é uma área de engenharia importante. Como eu falo na COP, nós precisamos encontrar soluções de engenharia com a cara do Brasil. E, no caso do Brasil, e quando a gente pensa no diesel, a gente pode pensar tanto pelo lado da demanda quanto pelo lado da oferta. Pelo lado da oferta, a gente tem diferentes processos que envolvem tanto coprocessamento de biomassa em refinarias de petróleo, e isso o Brasil já fez em alguma medida, e existem algumas patentes da Petrobras importantes, não apenas para óleo vegetal, para óleo haginosa, mas também para óleo de pirólise, e, eventualmente, pensar refinarias que já possam ser transformáveis no médio para o longo prazo para o maior processamento de hidrogênio, dióxido de carbono e fontes biogênicas. Esse é um primeiro ponto. Refinarias de menor escala, modulares, que tenham menores barreiras à entrada e menores barreiras à saída. Elas não vão se beneficiar de ganhos de escala, mas elas são mais facilmente implementáveis na janela do nosso problema, que é uma janela de 1 década, talvez 15 anos, mas não é uma janela para 70 anos de uma refinaria convencional. E pelo lado da demanda, nós jogamos diesel pela janela. Na qualidade das nossas estradas, isso é um cálculo simples de engenharia, é o ciclo de condução. Os nossos caminhões, eles andam dispersando energia química no ruído do amortecedor, na parada e na aceleração do motor. O caminhão, algumas das estradas brasileiras têm um índice de rugosidade acima de 10, o que caracteriza a estrada praticamente como não pavimentada. Mais de 50% das estradas brasileiras não têm pavimento. E quando tem pavimento, quase 50% é ruim ou péssimo. Significa que a gente está circulando com caminhões num modo de condução stop and go, quando não quebrando o amortecedor e dispersando energia química na forma de ruído. Isso significa que você tem uma perda de diesel significativa sem considerar mudança de modal, cabotagem, modo ferroviário. A gente está desperdiçando diesel. Então, na prática, a gente tem soluções pelo lado da demanda, pelo lado da oferta, e tem que olhar esse horizonte de curto prazo. Perfeito, muito bom. Pessoal, nós temos aqui muitas perguntas, mas tem uma que chegou bem no começo e eu reservei para que nós tivéssemos 1 minuto de cada participante para fazer seu pensamento, né? Como os palestrantes avaliam o trade-off entre a difusão das renováveis na matriz energética mundial e potenciais impactos socioambientais provenientes da mineração de minerais-chave para a transição? Então, por favor, Alexandre, de lá para cá. Então, os renováveis na matriz energética mundial e os impactos socioambientais da mineração. Uma parte dos nossos resultados, que talvez não sejam tão otimistas na derivada primeira e derivada segunda da penetração de determinadas cadeias de conversão tecnológica, derivam da limitação da oferta e do próprio ciclo da indústria mineral em relação a alguns metais críticos
e não apenas os metais raros. Por exemplo, a questão do cobre também é uma questão relevante, muito importante, né, pela sua característica de condutividade elétrica. Então, de alguma forma, isso tem sido um limitante na evolução das fontes. Mas é também um tema de pesquisa. A gente tem alguns metais que vão precisar não ser utilizados na expectativa que eles deveriam ser utilizados. Particularmente, a gente tem alguns estudos sobre o cobalto, que é fundamental para as baterias de íon lítio. E o que a gente vê é que o cobalto limitaria a oferta e demanda já no horizonte de 2030, se a gente tiver a penetração de veículos elétricos previsto no cenário net zero da Agência Internacional de Energia. Então, na prática, o que a gente vai precisar é encontrar novas famílias de baterias que vão utilizar menos o cobalto. Esse é um tema de pesquisa crítico e não é à toa que uma parte fundamental da ciência e da política norte-americana, da ciência e da política europeia, União Europeia e China, se volta ao problema desse material crítico. Obrigado. Daniel, por favor, sua visão sobre isso. Que agregar, de fato, Cavanha, aonde que estão esses minerais, em muitos casos em países na África ou países aqui na América Latina, e o desenvolvimento disso de uma maneira socioambiental responsável é crucial. Acontece isso na prática, isso é um claro desafio, é algo que a gente avalia, não tem números para compartilhar em termos de escala, mas é uma grande preocupação que nessa cadeia seja feito de maneira responsável e na realidade, o desafio é grande, precisa de mais trabalho. Muito bom, obrigado. Lauria. Em cima da segunda parte. A gente fala muito de mineração sustentável, né? O que é isso? É você associar toda a discussão que a gente está fazendo aqui de transição energética, e uma das professoras comentou mais cedo, com uma adição de natureza e socialmente responsável, né? Então, acho que o ponto aqui é como é que a gente envolve, sobretudo, no processo de decisão, quem está ao teu entorno, né? E a perspectiva do entorno ela é relativa, né? Às vezes a comunidade estava lá primeiro do que você chegar, então como é que você traz essa comunidade para o centro da decisão? Como é que você pensa num modelo de mitigação de impacto em conjunto com eles? Porque o ponto não é dizer, a gente vai prescindir da mineração, não. Ela é importante para o processo acontecer. Agora, ela tem que acontecer respeitando, obviamente, tudo que é compliance, mas, além disso, o que você envolve, como é que você transforma aquele entorno para que você seja querido naquele, não você seja obrigado a estar ali ou aceito estar ali, né? Que você seja desejado estar ali. Então, esse é um pouco do driver que a gente vem buscando. Beleza. Éric, para fechar, então, essa visão. Tá, bom, é importante entender o seguinte, a humanidade vive de escolhas, né? E desde a Revolução Industrial, a gente vem passando por essas escolhas que foram escolhas regionalizadas, e depois, obviamente, com toda a tecnologia que nós temos hoje, toda a integração que nós temos hoje, nós temos uma escolha que é globalizada, e eu diria até mais do que isso, ela é globalizada pela consciência da temperatura da Terra crescente. Então, não é uma questão econômica, não é uma questão de uma vantagem de Y ou X, é uma questão de sobrevivência. Certo. Então, e por essa situação, nós estamos migrando para uma outra escolha, que é a escolha, migrando para uma escolha de renováveis. Essa escolha de renováveis ainda tem uma incógnita, chama storage, electricity storage. Como é que a gente vai estocar energia? Essa escolha está nos levando ao mundo dos materiais. A gente está saindo do mundo dos hidrocarbonetos, que nos levou ao aumento de temperatura da Terra, não só no mundo dos hidrocarbonetos, também como no mundo do carvão, mas essa escolha agora está nos levando ao mundo da, talvez, escassez dos materiais, porque até agora nós não descobrimos um elemento que estoque de forma muito, muito eficiente energia elétrica e dure para sempre. Isso não existiu até agora, a não ser que alguém crie esse elemento do ponto de vista científico. Isso é uma disrupção científica, talvez daqui a 30, 40, 50, 100 anos, vamos produzir esse elemento. O fato é que qualquer elemento na Terra hoje dura um determinado período, depois ele passa a não ter propriedade de estoque,
e, ao mesmo tempo, ele é finito no seu estoque de energia. Essa escolha vai nos trazer a algum lugar, e eu acho que hoje talvez seja uma das maiores disrupções tecnológicas da Terra, encontrar a bateria ideal, né? Certo, tá bom, obrigado. Bom, queria só citar algumas palavras-chave que foram colocadas, né, pelo Alexandre: a adição de energia, a questão da sustentabilidade, que foi chamado, os minerais, quer dizer, minerar com sociabilidade, né, falando nisso. Agradecer Gustavo Robichê e Rafael Nasser, não consigo ver daqui, pelo convite e pela participação, e agradecer aos participantes. Muito obrigado. Para mim foi um prazer. Muito obrigado. Fiquem só um minutinho aqui para a gente fazer uma foto, para dar um anúncio. A gente vai fazer um breve intervalo agora. A gente volta 2 horas após o almoço. Mais uma vez, obrigado, Cavanha, pela mediação. Uma salva de palmas para os panelistas. Muito obrigado.